Eu quero contar ele do começo até o fim dessa live. Esse sonho é muito importante para a nação brasileira. Vai haver traições e pessoas irão delatar. Alguém gravou alguém. Isso é forte. Isso é forte. Foi real demais o sonho que eu tive. E eu vi alguém gravando alguém. E essas gravações iriam aparecer agora, a partir de agora. O que falavam, pensavam que estava protegido. Isso vai acontecer, vocês vão ver. As provas serão tão contundentes desta pessoa que gravou alguém. E vocês irão ver isto aí acontecer. Eu vi pessoa gravando alguém. E essa gravação vai denunciar muito. Estou falando de agora. Falando de agora. De gravação agora. E essa pessoa vai delatar alguém. E essa pessoa gravou uma conversa tipo ameaça, não sei. E depois da ameaça, o plano. E essa pessoa vai gravar essa autoridade. E vai mostrar esta gravação. E vai ser um escândalo tão gigante. Uma prova que vai surgir agora é completamente destruidora. E essa pessoa gravou alguém. E essa pessoa vai mostrar essa gravação e essas provas. Eu estou vendo aqui uma gravação. Tipo um celular, um áudio. Eu estou vendo essa gravação. Eu estou vendo na tela do computador. No mesmo eu estou vendo sonho. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Eu tenho algo para falar hoje. Eu esquadrinhei, né? Eu esquadrinhei um sonho, da qual eu ia falar na outra live, e não falei porque eu estava esquadrinhando esse sonho. Eu estava pensando nele, eu estava analisando ele e orando a Deus, né, para que Deus pudesse me mostrar. E aí eu digo: Jesus, como tu é lindo, né? Como tu é lindo, tu tem feito cada coisa no meio de nós, e tu é lindo, tu não desamparou a nação brasileira, tu estás com a nação brasileira. Se Deus não tivesse com a nação brasileira, hoje a nação brasileira já teria sucumbido, né? Já teria sucumbido. O presidente Jair Bolsonaro já estaria preso, ninguém poderia tirar lá dentro, né? Donald Trump não teria ganho nos Estados Unidos, isso tudo não teria acontecido, né? Diversas lives eu falava que Deus ia levantar um speed contender. Agora eu vou dizer uma coisa: eu tive um sonho, e esse sonho foi real. Eu te agradeço, Jesus. Convida mais 12 mil pessoas para assistir. Eu quero contar ele do começo até o fim desta live. Esse sonho é muito importante para a nação brasileira. Vai haver traições e pessoas irão delatar. Alguém gravou alguém. Isso é forte. Isso é forte. Foi real demais o sonho que eu tive. E o Senhor disse: Reginaldo, vem cá. Quando eu quero, eu faço o seguinte. Quando eu quero, eu faço o seguinte. Vem cá e vê o que é que eu vou fazer. E eu vi alguém gravando alguém. E essas gravações iriam aparecer agora, a partir de agora. E os que gravavam, os que falavam, pensavam que estava protegido, mas não estava protegido porque já tinha sido gravado. E eu vi nitidamente naquele sonho, isso vai acontecer, vocês vão ver. Alguém gravando alguém. Será impossível se manter de pé, mesmo com toda a falsidade, com todo o cinismo,
mesmo com toda hipocrisia, querendo desverter a verdade como se ela fosse mentira. As provas serão tão contundentes desta pessoa que gravou alguém. E vocês irão ver isto aí acontecer. Eu quero dizer uma coisinha para vocês. Isso não tem como acontecer se não for o poder de Deus. Como é que Deus mostra a uma pessoa algo que vai acontecer muito antes dela acontecer? Não saiu na Globo, não saiu no SBT, não saiu na Record, mas está saindo aqui no canal do Apóstolo Reginaldo, servo do Deus Altíssimo. Eu vi pessoa gravando alguém, e essa gravação vai denunciar muito. Estou falando de agora, de gravação agora. E essa pessoa vai delatar alguém. Essa pessoa irá delatar alguém. Essa pessoa irá delatar alguém. E essa pessoa gravou uma conversa tipo ameaça, não sei, e depois da ameaça um plano, e essa pessoa vai gravar essa autoridade e vai mostrar esta gravação, e vai ser um escândalo tão gigante que não tem como uma instituição qualquer, um homem institucional, ficar de pé ou se manter no seu cargo. Terá que deixá-lo. Eu quero dizer algo para vocês. Convida mais de 12 mil pessoas aí. Eu já comecei os primeiros minutos dessa live já contando o sonho. Os primeiros 6 minutos e 30 segundos eu comecei contando o sonho. Porque ele é real, ele é verdadeiro, eu acredito nele e eu estou contando para você. E o Senhor dizia assim para mim nesse sonho. Esse sonho foi no dia 5, se não me salva a memória. Foi no dia 5. No dia 5 do 4 de 2025. 5 do 4 de 2025. Na outra live, eu ia até falar que era no dia 5. Mas aí eu me emocionei e acabei que não falando. Né? Mas esse sonho vocês irão poder contemplar. E Deus dizia assim, olha, uma pessoa gravou alguém, uma autoridade. E essa pessoa vai mostrar a gravação. E essa gravação, estou falando de agora, do presente, ela é completamente destruidora. É uma prova que vai surgir agora, é completamente destruidora, e essa pessoa gravou alguém. E essa pessoa vai mostrar essa gravação e essas provas. E isso vai sair agora, já já. E aí toda a nação vai ver que não havia especulações, que não havia gravações, que não havia cortes, que não havia profecia, que não havia nada. Mas houve alguém que acreditou no sonho e profetizou. Então eu profetizo isso, que vocês irão ver a anistia aprovada e a justiça feita. A justiça feita e a anistia aprovada. Que vem um fato que vai contribuir. E eu estou vendo, gente, eu estou vendo aqui, olha que coisa linda, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu estou vendo aqui uma gravação. Tipo um celular, um áudio. E eu estou vendo essa gravação. Eu estou vendo na tela do computador, do mesmo jeito que eu vi no sonho. E o Senhor disse, fixa, aí, bate bem, que alguém, uma autoridade, gravou outra autoridade. Mas gravou bem gravado e vai soltar essas gravações. E vai soltar essas gravações. Vai ser uma prova que ela vai contar para outras autoridades. Essa autoridade vai contar uma prova para outras autoridades, em meio termo, pedindo também proteção. Se ficasse do lado dessas outras autoridades, queriam isso, eu quero proteção. E divulgavam áudio que contribuiria milhões % para a anistia. É algo que pode surgir a qualquer momento. Foi um sonho que eu disse, que eu tenho, e eu estou contando esse sonho. O tempo de falatórios passou, está passando. Agora chegou o tempo concreto. E diga para eles que a hora do confronto, do impacto, a hora do impacto chega agora. Contudo, nesses 12 a 14 dias. A partir de hoje, 7 de 4 de 2025. De 12 a 14 dias, o impacto chega. De 12 a 14 dias, a partir de hoje, dia 7 de 4 de 2025. O horário são 21 e 41 minutos. 21 e 41 minutos do dia 7 de 4 de 2025. A minha parte espiritual é muito forte. Mas muito forte.
E eu me debrucei a buscar ao Deus que criou os céus e a terra e a perguntar detalhes sobre esse sonho. E Deus disse que não tem como desacelerar o que ele acelerou. E não ficará sem falatórios. Essa live de hoje é uma das mais importantes desses últimos 2 meses. Essa live de hoje, dia 7/4/2025, é a mais importante porque ela é decisiva. Ela é decisiva. Ou seja, é a live do Resolva. A live do Resolva. Deus é um Deus poderoso. Eu estou vendo aqui novamente escrito na tela: a hora das palavras passaram, agora chegou a hora da ação. A hora das palavras passaram, agora chegou a hora da ação. Eu estou vendo aqui, ó, está escrito na tela, como eu também vi aqui neste canto aqui, ó, neste canto aqui, ó, ó, eu estou vendo debaixo do sangue do Cordeiro um áudio, uma autoridade gravou outra autoridade, e esse áudio é bombástico e muito importante para a libertação do território nacional brasileiro. A força dos adversários estão destronadas, ficarão completamente débeis. Eu estou vendo a escrita, meu Deus, que coisa linda, Jesus. Eu estou vendo a escrita, meu Deus, está lindo. Ô Jesus, olha só que coisa linda. A força dos adversários serão destronadas e eles ficarão completamente débeis, sem entender, sem saber e sem ação nenhuma. E quando foram tentar se juntar para tomar uma ação, olha aqui, fazer uma ação, já estará aniquilado completamente o seu poder. A data de hoje é dia 7/4/2025, o horário 21h45. É lindo eu ver escrito, gente. Aquele vazado do Eustáquio com o Tagliaferro, o Sérgio Tavares, isso teve consequência. A gente não sabe ainda o tamanho da consequência, mas teve. Inclusive envolvendo o próprio Tagliaferro. Lembrando que, não estou dizendo que foi o Tagliaferro, ok? Mas a gente pode ter aqui ir tirando conclusões. O pendrive de 6 GB que chegou até a mão do Glenn Greenwald, que estava divulgando na Folha o conteúdo, chegou através de quem? Quem pôs na mão do Glenn Greenwald, né, achando que está fazendo um ótimo negócio, os 6 GB que estavam sendo divulgados pela Folha? Uma outra pergunta, onde está Tagliaferro? Então, Macon, vem coisa aí que Deus duvida quando o assunto é o Tagliaferro. Achou aí, João? As mensagens são bem longas, tem uma reportagem bastante extensa da Gazeta do Povo. Posso trazer, Pitório? Claro, por gentileza. Mensagens obtidas pela Polícia Federal na investigação sobre o perito Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, revelam que ele temia ser preso por ordem do ministro ou até morto, caso contasse publicamente o que sabia. Em conversas particulares que manteve ao longo do ano passado com sua mulher, Tagliaferro expressou medo do ex-chefe. Bom, nós temos alguns prints aí, Pitório, de mensagens no WhatsApp. Vou pedir para o Edson colocar na tela. Se puder dar um zoom aí, Edson. É importante. Vamos lá. É bombástico isso aqui. Tem um interlocutor e essa mensagem em verde é do Eduardo Tagliaferro. Abre aspas. Mas antes de eu morrer, tenho que contar tudo de Brasília. Só falta isso. O resto, mesmo eu sofrendo, já coloquei cada um no seu lugar. Sabe que hoje, se eu falar algo, o ministro me mata ou me prende. Ele é um FDP. Veja pelo Cid. Falou em um grupo privado, algo que nem seria crime, somente comentou uma verdade, o FDP mandou prender ele de novo. Parece que a vida é boa para quem é ruim, cheguei a essa conclusão. Minha vontade é chutar o pau da barraca, jogar tudo para o alto, meter o louco e não fazer mais nada. Mas não posso, tenho as meninas. Próximo print, vamos lá? Falei com a Folha, estão investigando o ministro. Esse jornalista detona o ministro. E aí o interlocutor pergunta, não falou besteira, né? E ele responde, o necessário, mas não serei identificado. Se eu morrer, já sabe. Agora a imprensa vai me encher o saco. Seus amigos aí nem imaginam quem sou eu. Pensando no que falei para a Folha. E aí o interlocutor pergunta, falou merda? E ele responde, kkk, a verdade. E aí o interlocutor, às vezes a verdade não é uma boa opção. Tagliaferro escreve, eu sei, mas eu só trabalho com a verdade, mesmo ela não sendo a melhor opção. O interlocutor, se não falou nada demais, tá tudo certo. Tagliaferro responde, falei como a área funcionava, mas não serei identificado. Tem mais um print aí? O interlocutor pergunta, e isso te prejudica em algo? Ele responde que não. Então tá tudo bem, né? Só ficar de olho. Tagliaferro escreve, sim, agora viram muitas matérias de vários jornais. Estão repercutindo. O interlocutor pergunta, pode acontecer aquilo que você falou?
E ele: o quê? Polícia Federal? E o interlocutor: também. Ou tem que sair do Brasil? Tagliaferro escreve que não. Ainda pergunta: vai comigo? RS. O interlocutor responde: ah, bom. Como? Não sei. Ele escreve: é só ter um passaporte. O interlocutor escreve: depende do lugar que você iria, para não precisar do visto. Tagliaferro escreve: visto é o de menos, tenho como liberar. KKK. O interlocutor escreve: kkkk, esqueci disso. Macron, já deu para entender quem é Tagliaferro, o que ele tem de informação e o que está disposto. Ô, Pitoli, pois não? Só para complementar, segundo a Gazeta do Povo, que é quem fez esse print aí, que ele é um print editado, tem até a logo ali da Gazeta do Povo, esses diálogos são de 2024 e aconteceram no ano seguinte à demissão de Tagliaferro do cargo que ocupava no TSE. Fala, Macron. Não, e a gente teve novas situações, acho que 2 semanas atrás, 2 juízes auxiliares também se demitiram do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, dentre outros que eu já tinha ouvido falar de forma isolada. O que acontece, Pitoli? O negócio escalou de uma forma tão maluca que qualquer um que está ao seu redor sabe que isso não vai terminar bem. Não tem como alguém fazer o que ele faz e terminar bem, né? E ele vai escalando. A gente teve um caso recente, foi o caso do Kassab. Sobre a questão da anistia, a gente não pode esquecer. Ele não tem, ele parece que ele é um carro desgovernado, assim, ele realmente solta traficante, ele dá dias para a Espanha se manifestar, né? Ele enfrenta um cacicão do Centrão, de um processo ali que estava enterrado já há muito tempo, né? Ele chama para sua residência o presidente da Câmara para... A gente sabe fazer o que ali, que pela mudança de postura do Hugo Mota sobre a questão da anistia, né? Ele intimida os seus assessores, como a gente pode ver pelas mensagens. Isso, eu não sei quanto tempo ele acha que isso vai durar, mas assim, ele vive num mundo que não é insustentável, Pitoli. Vamos conversar sobre esse assunto. Eu passo então, eu tenho 2 pontos aqui para a gente gerar discussão. Primeiro ponto: se a gente estivesse num país, né, que buscasse a normalidade, a primeira coisa era afastar o Alexandre de Moraes. Afasta da função e apura. Porque o que a gente está mostrando é gravíssimo. Afasta e apura. Como isso nitidamente não vai acontecer, eu posso trazer aqui uma outra dúvida, que é a seguinte: essa pressão exercida sobre Tagliaferro, que tem medo de morrer diante do que tem a dizer, essa pressão é uma dúvida e não é retórica. Essa pressão pode estar sendo colocada sobre os demais ministros que mudaram suas opiniões, seus votos, suas posições, seguindo os votos de um relator de inquéritos absurdos. Eles podem também estar sendo pressionados da mesma maneira? Por quê? A gente imaginar um Fux, que até aqui, pelo menos agora cria-se uma fissura, certo? Mas até aqui estava votando com Alexandre de Moraes, né? Outros ministros ali, né? Até o próprio Nunes Marques, próprio André Mendonça, que agora começa a se rebelar, enfim. Mas será que essa pressão colocada sobre Tagliaferro também pesa sobre os demais ministros? Porque é evidente a mudança de posicionamento de muitos que esqueceram o notório saber jurídico e acabaram sendo cúmplices, né, de algo absurdo. Uma das coisas que mais me preocupa no Brasil é que a gente já está vivendo um período tão conturbado, com tanta corrupção e tantos escândalos que a gente acostumou. Escândalos que normalmente um país sério seria o bastante para derrubar uma pessoa, uma autoridade, um presidente, um ministro do STF, até mesmo uma instituição inteira. Aqui dura 2 dias e depois ninguém fala mais nisso. É impressionante. Então vou lembrar de um escândalo, porque ele teve uma repercussão agora, né? Teve um novo capítulo que foi acrescentado nesse escândalo. Vocês com certeza se lembram desse escândalo aqui, ó. O escândalo daquele ex-assessor do Moraes, que vazou conversas do seu celular, onde ele mostrava claramente como que funcionava o sistema de perseguição, né, de usar a criatividade para incriminar, por exemplo, a revista Oeste, de que o Eduardo Bolsonaro era um alvo, onde o Alexandre de Moraes escolhia as pessoas que deveriam ser censuradas, e aí se trabalhava atrás de uma narrativa para censurar essas pessoas, colocá-las em inquérito, multá-las, e isso durante as eleições. Aquilo foi um escândalo que, se fosse um país sério, as eleições seriam anuladas e seriam refeitas novamente. Por quê? Porque ele estava se tratando do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, perseguindo pessoas que apoiavam um candidato, ou perseguindo até mesmo um candidato, de forma criminosa. Era uma organização criminosa para fabricar relatórios contra pessoas que o Alexandre de Moraes não gostava. Bom, todas essas conversas vieram à tona. Essas conversas deram o que falar e ficaram escancaradas no Brasil inteiro, mas não durou 2 dias. Aconteceu algumas coisas depois. Vamos lá. Os juízes substitutos e auxiliares envolvidos nesse escândalo simplesmente sumiram do mapa. Foram expulsos, exonerados, né, envolvendo inclusive o caso do Felipe Martins, que vai vir uma bomba aí dos Estados Unidos que vai surpreender muita gente. Mas aí eles fugiram e foram exonerados. E agora surge mais uma coisa vindo desse cara, que é o Eduardo Tagliaferro.
Assessor de Moraes pediu para a TSE usar criatividade. Não, nessa aqui, aqui. Mensagens inéditas revelam medo de assessor de Moraes. Se falar algo, o ministro me mata. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é um assessor de um ministro da nossa Suprema Corte dizendo que tem medo, se o que ele souber vier à tona, se ele falar algo, o ministro mata ele. Ministro quem? Alexandre de Moraes? Vamos trazer a matéria aqui um pouquinho. Mensagens obtidas pela Polícia Federal na investigação sobre o perito Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, no Tribunal Superior Eleitoral, revelam que ele temia ser preso por ordem do ministro, ou até morto, caso contassem publicamente o que sabia. Em conversas particulares, que manteve ao longo do ano passado com sua mulher, Tagliaferro expressou medo do chefe. Se eu falar algo, o ministro me mata ou me prende. Tem mais, hein? Ele manifestou o desejo de contar tudo de Brasília antes de morrer. Minha vontade é chutar o pau da barraca, jogar tudo pro alto, escreveu Tagliaferro. Eu acho, Tagliaferro, que você tinha que jogar tudo pro alto e falar o que aconteceu. Se tem mais coisas que aconteceram e você não está falando, eu acredito que agora é o momento para você vir à tona e falar. E aqui fala, né, que ele é Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, que é tipo o Ministério da Verdade, que o Alexandre de Moraes criou no período eleitoral para censurar quem ele não gosta. Né? Ele era um perito, né, que chefiou esse departamento, e ele era responsável pelos relatórios sobre políticos, ativistas e veículos que publicavam nas redes sociais críticas e ofensas a Moraes. Aí ele agora está correndo o risco de ser preso, né? E por quê? Porque ele fala, porque o celular dele, o conteúdo do celular dele vazou, né, para a Folha de São Paulo. Então ele corre o risco agora de ser preso e está morrendo de medo de ser assassinado. Tagliaferro foi demitido por Moraes, logo depois que aconteceu um problema na casa dele, né, de violência doméstica, parece que a arma dele disparou. Se eu falar algo, o ministro me mata ou me prende. Tem mais. Se eu morrer, já sabe, né? Em 23 de abril de 2024, Tagliaferro travou um diálogo com a atual esposa, que segundo o PF mostraria que ele teria vazado as conversas com a equipe de Moraes para a imprensa. Ele relatou ter falado com a Folha. Estão investigando o ministro. Ela demonstrou preocupação, não falou besteira, né? E Tagliaferro responde: o necessário, mas não serei identificado. Depois, aparentemente, em tom de brincadeira, ele continua: se eu morrer, já sabe. Ele sabe que está mexendo com uma organização criminosa, né? Aí ele falou a verdade que ele havia dito. Eu sei, mas eu só trabalho com a verdade, mesmo ela não sendo a melhor opção. Falei como a área funcionava. Falando, né? Depois teve vídeo dele no Oswaldo Eustáquio, falando que tem que sair do Brasil. Isso aqui é mais uma bomba que deveria ser o bastante para botar fim nessa palhaçada, mas não. O Brasil está numa situação que daqui 2 dias ninguém lembra disso. Um ex-assessor do Alexandre de Moraes dizendo que tem medo de ser assassinado, tem medo de morrer, porque se ele falar o que ele sabe, né, vai acabar com a vida do Alexandre de Moraes e de muitas pessoas, de toda essa organização criminosa. Mas tudo bem, gente. Esse é o Brasil da democracia relativa e da justiça relativa. Isso por si só deveria ser um escândalo que deveria estar no Jornal Nacional, mas não vai estar. Eu garanto para você que não vai estar. É a única forma das pessoas entenderem o que está acontecendo é você divulgando esse vídeo. Um abraço. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.